Olá, eu sou Cristiano Muniz, sou matemático, mas com uma história bem longa na formação em educação, pedagogia, psicologia cognitiva. Nesses últimos 45 anos, eu tenho investido muito na compreensão dos processos de aprendizagem matemática de nossas crianças e de nossos jovens. Nesse momento que a rede pedagógica do qual eu faço parte, nessa segunda semana pedagógica, se destina a discutir a questão da inclusão e, em especial, nesse momento onde nós estamos centrando na questão da dificuldade matemática. Nós vamos discutir um pouquinho com vocês, nesses primeiros 15 minutos, a questão do significado de aprender matemática. Ou seja, nós só podemos pensar na dificuldade, compreender as dificuldades da aprendizagem matemática, se nós compreendermos inicialmente ou minimamente o que significa aprender matemática, o que constitui uma aprendizagem matemática. Para, no segundo momento, nós irmos para uma breve discussão sobre as dificuldades matemáticas que nos leva necessariamente no campo da psicologia, da pedagogia, da neurociência, que são campos que eu tenho caminhado, navegado nesses meus últimos anos, enquanto pesquisador e formador. Então, observe o seguinte, nós estamos pensando aqui na questão da inclusão na aprendizagem matemática. Nós partimos dos nossos trabalhos de um pressuposto fundamental, que todos aprendem, ou seja, que a aprendizagem é condição humana e de transcendência. Todos aprendem. Todos nós que nascemos, crescemos, morremos, transcendemos, aprendemos. Ou seja, a constituição humana, ela perpassa essa condição. O ser humano aprende. Então, mesmo as crianças que estão em situação de dificuldade, elas aprendem. A questão que nós nos colocamos, e é uma questão que eu me coloco nesses quase 50 anos de investigação, é como é que se dá essa aprendizagem. Se todos aprendem, tá? Eu vou um pouco mais além. Eu coloco mais do que todos aprendem. Eu coloco como pressuposto fundamental que todos aprendem matemática. Todo ser humano pensa matematicamente e tem plenas condições de aprender matemática. E aí vem o pressuposto que cada criança que nasce é um ser matemático. E então a gente se coloca essa questão. Se cada criança é um ser matemático, então o que é aprender e o que é aprender matemática? E aí então nós vamos trazer alguns elementos da teoria dos campos conceituais de Gérard Vergniaud, no qual eu participei do laboratório na Université Paris-5, que é a Sorbonne, durante 5 anos da minha vida, tá? E que a gente baliza as nossas interações com as crianças. E então, o Vergniaud, e eu coaduno com essa ideia, que aprender significa desenvolver conceitos e procedimentos. Ou seja, aprender requer o desenvolvimento de novos conceitos, fazer avançar os conceitos e que permitem a cada um elaborar novos procedimentos, novos esquemas mentais para resolver novas situações, problemas que antes eles não davam conta. Dentro da compreensão do que é aprendizagem, nós trazemos um conceito que é fundamental, que é o conceito de conceitualização. Todo pedagogo, todo educador, todo professor tem que compreender que a aprendizagem
do sujeito, a aprendizagem de nossas crianças e jovens passam necessariamente por um processo de conceitualização. E somente em compreendendo o que é conceitualização, nós podemos entender o sujeito que aprende como protagonista, como elaborador da estratégia de sua aprendizagem. E somente através da compreensão do que é conceitualização é que nós poderíamos reconhecer a diversidade dos processos de aprendizagem na sua base epistemológica e humana. Então, observe o seguinte, nós temos que aprender não é simplesmente assimilar conceitos, definições. A aprendizagem implica num processo de vivência, onde o sujeito ele vai colocar em ação, ele vai colocar em teste, ele vai colocar em validação um processo complexo, um processo longo, um processo rico e diverso, que a gente chama de conceitualização. O processo de conceitualização diz respeito à história cognitiva de cada aluno, de cada criança, de cada jovem. É como é que ele elabora gradativamente, de forma cada vez mais complexa, os seus conceitos. Então, a aprendizagem não é pegar conceitos que estão prontos no livro didático, que estão nos dicionários, que estão nos compêndios, que estão no currículo, e trazer para a criança. A aprendizagem requer colocar a criança em situações de ação, de interação, de desestabilização, de motivação, tá? Para que ele mobilize no contexto os conceitos que ele vem construindo e permita a ele a refletir, reelaborar sobre o valor, sobre a validade, sobre a instrumentalidade desse conceito. Interessante é que quando o conceito que ele está construindo ao longo da sua vivência não dá conta de elaborar uma resposta para a situação problema, isso é altamente motivador para o processo educacional, porque faz com que o sujeito volte para si e pergunte por que não deu certo, o que falta para mim, o quanto eu tenho que avançar, em que sentido, para dar conta de elaborar uma solução. Então, observe o seguinte, o Vergniaud, ele coloca que a aprendizagem matemática implica numa diversidade de fatores. Então, o primeiro é a conceitualização, o segundo é a capacidade do sujeito que aprende em mobilizar conceito em ato e teorema em ato. O que significa isso? O sujeito está numa situação que lhe é colocada, é a capacidade do sujeito mobilizar o seu conceito, tá? E aplicar ao contexto que ele está vivendo. E a partir daí, elaborar teoremas. Se eu fizer isso, então acontece isso. Que vai gerar, vai redundar em procedimentos, em esquemas, que são justamente as elaborações cognitivas, o processo de resolução. E isso implica necessariamente na diversidade. Então, nós acreditamos que nós só podemos pensar matemática se existe diversidade nos procedimentos e nos esquemas mentais. Então, dada uma situação, dado um problema, é fundamental que o educador conceba como ponto de partida que dentro da tua sala, se tiver 3 crianças, 4 crianças, 5 crianças, não terá 1, 2, 3, 4, 5 caminhos diferentes de elaborar soluções, tá? E, para fechar, é o sujeito quem aprende. Nós não podemos aprender pelo sujeito, tá? Pois bem, isso dito, nós vamos trazer só um exemplo que já foi trazido no seminário anterior, que é fundamental, numa situação de uma criança em situação de inclusão, tá? Que é a Maria, que é deficiente auditiva, onde é dado para ela 24 dividido por 3 e ela coloca como resposta 8. Entretanto, como é que ela acha essa resposta 8? O que ela faz? Ela coloca 9 menos 1, 9 menos 1, 3 menos 1. E aí
de baixo ela faz 7 mais 1 igual a 8. Observe o seguinte, o que ela faz? 9 e 1, 9 e 1, 3 e 1. Então ela pega o 24 e compõe o 24 em 10 mais 4. E ela faz o primeiro 10, eu posso falar 3 grupos de 3. Com o segundo 10, mais 3 grupos de 3. Já tenho 6 grupos de 3. E ainda tenho 4 que dá mais um grupo de 6. Portanto, 7 grupos de 3. Entretanto, em cada um sobrou 1. Então, tenho 1, 1, 1. Posso formar mais um grupo de 3. Eu já tinha como quociente 7. Mais 1, eu tenho um quociente 8. Resto 0. Então, observe o seguinte. A Maria, na verdade, ela representa as nossas crianças, nossos alunos. As crianças não pensam com a nossa cabeça. As crianças são sujeitos que aprendem, são sujeitos cognoscentes. Observa, não dá para a gente pensar numa educação matemática, no ensino de matemática, baseado, calcado em gabaritos. Nós temos que ter uma maior aproximação cognitiva, emocional e social e compreender mais como é que essas crianças estão pensando. Então, observa, a Maria, quando faz a divisão desse jeito, ela apresenta conceitos altamente rebuscados. A estrutura do número, sistema de numeração decimal, a divisão enquanto formação de grupos, agrupamento, a noção de resto. E ela apresenta procedimentos que não estão nos livros, não estão na formação do professor, como a decomposição numérica, quantas vezes o divisor cabe em cada parcela e a contagem em grupos. Então, observe o seguinte, antes de a gente entrar na segunda momento da nossa live, a gente quer conversar, antes da gente pensar na dificuldade da criança, pensar nas nossas próprias dificuldades em compreender como é que essas crianças pensam matematicamente. Então, muitas das vezes, a dificuldade está no próprio trato pedagógico, didático nosso em relação ao processo de conceitualização da criança. Então, quando nós falamos em aprendizagem, nós temos 3 elementos fundamentais. Nós temos o conceito, que é o elemento de aprendizagem matemática da nossa criança. Nós temos os procedimentos, tá? Que é como é que ela elabora sequências de ações cognitivas para chegar num resultado. E nós temos a produção de registro, que é a comunicação do processo de condução de conhecimento pela criança. Observe, cada um desses 3 elementos tem fatores essenciais que nós temos que compreender. Todo conceito implica em um contexto. Tá? Por exemplo, quando a gente fala do conceito de diferença na subtração, você tem um contexto. Se você muda o contexto, a subtração não é mais de diferença, pode ser de retirar, pode ser de complementar. Outra coisa, o conceito implica num significado. Se a criança não elabora um significado, ela não constrói o conceito. Outra coisa, toda aprendizagem de conceito leva à produção de sentidos subjetivos acerca da própria forma como é que a criança se vê enquanto sujeito aprendente. Então, quando a criança ela percebe, ela se dá conta que os conceitos estão em movimento, em reelaboração, ela começa a refletir sobre a sua capacidade de aprendizagem. E isso leva ela ao maior engajamento às experiências pedagógicas que são a ela oferecidas. No segundo elemento, que é de procedimento, isso implica numa organização mental que não é imposta pelo professor e não pode ser imposto pelo livro didático e nem pelo currículo, gente. Os procedimentos têm que ser elaboração do própria criança quando ela está mergulhada, quando ela está motivada em propor uma solução, quando ela mobiliza os conceitos, mobiliza teorias, teoremas que ela já validou em situações anteriores. E todo procedimento dentro da sala de aula da escola tem que implicar também numa validação social, que é quando o professor ele favorece dentro da sala de aula as trocas de como é que eu pensei, como é que eu
e como é que o colega pensou. E quando eu consigo expor como é que eu pensei, eu estou me tornando um sujeito mais inteligente e interessante. E quando eu ausculto meu coleguinha, a forma como é que ele elaborou, isso vai ser inserido no meu acervo cognitivo e que vai ter fortes influências sobre as minhas estratégias de pensamento para as próximas situações. E o registro, tá? É importante que na atividade matemática, associado ao conceito de procedimento, a criança seja valorizada a produção de registro escrito e o registro oral, tá? No registro escrito, a questão de espacialidade, de como é que ele ocupa espaço, como é que ele se organiza, é fundamental. E isso tem a ver em relação à própria inteligência matemática da criança. Como é que ela verbaliza, como é que ela argumenta, como é que ela comunica as suas ideias, os seus procedimentos. Isso é outro tipo de inteligência matemática que a BNCC traz e tão pouco presente. Nós precisamos que as nossas salas de aulas de matemática sejam aulas mais vivas, mais dinâmicas e com mais oralidade. Então aqui nós, de forma rápida, a gente tentou conceituar um pouco o que seria uma aprendizagem matemática no sentido amplo, para aí então a gente poder entrar no próximo momento trabalhando com vocês mais exclusivamente o que é dificuldade no contexto da inclusão em educação matemática.